Critérios de divisibilidade, parte 2. Divisibilidade por 6. Quando o número for divisível por 2 e por 3. Então, para o número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Retomando, para um número ser divisível por 2, ele necessita ser par. E para ser divisível por 3, ele necessita que a soma dos seus algarismos resulte em um múltiplo de 3. Em outras palavras, um número divisível por 6 é um número par que a soma de seus algarismos resulta em um múltiplo de 3, que alguns exemplos. É o número 4.722. Vamos pegar os seus algarismos e somar. 4 mais 7 dá 11, mais 2, 13, mais 2, 15. É um número par, então já é divisível por 2. A soma deu um múltiplo de 3, então é divisível por 3. Então, 4.722 é divisível por 6. O número 80.832, ele é par, então é divisível por 2. E ao somar dos seus algarismos, encontramos 21. Vamos pegar os algarismos. 8 mais 0, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 3, 19. 19 mais 2, 21. Então, deu um múltiplo de 3. Então, também é divisível por 3. Então, se é divisível por 2 e por 3, é divisível por 6. Divisibilidade por 8. Eu pulei a do 7 e deixei ela por final, porque é um pouco mais complicada. A divisibilidade por 8 ocorre quando os 3 últimos algarismos de um número são múltiplos de 8 ou esses 3 últimos sejam zeros. Exemplo, o número 77.000, ele termina em 3 zeros, então é divisível por 8. É parecido com a divisibilidade por 4, só que a do 4 ela exige 2 algarismos, a do 8 vai exigir 3. O número 2080, os 3 últimos algarismos aqui são um múltiplo de 8, que no caso é 80. O número 9.264, 264, que é os 3 últimos algarismos desse número, é um múltiplo de 8. Então, todo esse número aqui, ele é divisível por 8. E 5.000, termina em 3 zeros, então é divisível por 8. Então, se você não sabe se um determinado número é múltiplo de outro, basta dividir. No caso aqui, 9.264, pegaríamos 264 e dividiríamos por 8. Se desse uma divisão exata, então 9.264 seria divisível por 8. Divisibilidade por 9 é parecida com a do 3. Quando os algarismos somados resultam em um múltiplo de 9. Então, pega-se todos os algarismos desse número e a sua soma tem que dar um múltiplo de 9. O número 42.651. Ao somar os seus algarismos, nós obtemos 18. Então, 4 mais 2 dá 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 5, 17. Mais 1, 18. Então, 18 é múltiplo de 9, porque 9 vezes 2 dá 18. Então, esse número 42.651 é divisível por 9. O número 27.945. Ao somar os seus algarismos, 2 mais 7, 9. E 9 mais 9, 18. 18 mais 4, 22. E mais 5, 27. 27 é múltiplo de 9, porque 9 vezes 3 é 27. Então, 27.945 é múltiplo de 9. Divisibilidade por 10, quando o último algarismo é 0. Muito simples. Isso aqui também vale para 100 e para 1000. Para 100, terminou em 2 zeros, é divisível por 100. Para 1000, terminou em 3 zeros, é divisível por 1000. E assim seguindo essa lógica, por 10.000, 100.000. Essa característica é semelhante à divisibilidade do 5. Como vimos, a divisibilidade por 5 é quando o número termina em 5 ou 0. No caso de 10 é porque todos os seus múltiplos terminam em 0. Os múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, entender múltiplos é fundamental para entender os critérios de divisibilidade. Porque nos múltiplos de 10 segue-se esse padrão, certo? Então, alguns exemplos. 77.000 termina em 0, divisível por 10. 2080 termina em 0, divisível por 10. 990 termina em 0, divisível por 10. E 380 termina em 0, então é divisível por 10. Agora, a divisibilidade por 7. Aqui
temos que fazer alguns passos. Primeiro, vamos retirar o algarismo da unidade, ou seja, nós queremos saber se determinado número é divisível por 7, retiramos o algarismo da unidade, multiplicamos por 2 e subtraímos do restante do número, verificando se o valor encontrado é um múltiplo de 7. Vamos aos exemplos. Se eu quero saber se 3.637 é divisível por 7, vamos pegar o algarismo das unidades e multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. Então, nós vamos retirar o 7, o algarismo da unidade desse número, e colocar apenas 363 e subtrair desse valor, que deu 349. Como não sei se 349 é um múltiplo de 7, posso aplicar de novo esse critério. Então, eu pegaria 9, multiplicaria por 2, que daria 18. Então, ficaria só com 34. 34 menos 18 dá 16. 16 já dá para saber que não é múltiplo de 7. Então, esse número ele não é divisível por 7. Já se pegarmos o 147, 7 vezes 2, porque pegamos o algarismo das unidades e multiplicamos por 2, e deixamos o restante do número para fazer uma subtração. Então, 14 menos o 14 da nossa multiplicação. 14 menos 14, 0. Então, esse número ele é divisível por 7. 1.323. Vamos pegar o 3 e multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. Pegamos o restante do número, que aqui é 132. 132 menos 6 dá 126. Eu posso continuar fazendo o mesmo processo ou dividir por 7. Então, eu vou continuar no processo para não ter que dividir. Eu pego o 6 e multiplico por 2, dá 12. E o que sobra se tirar 6 aqui é 12. Então, 12 menos 12 dá 0. Então, esse número é divisível por 7. 1764. Se pegarmos o algarismo da unidade e multiplicarmos por 2, obtemos 8. Então, 176 menos 8, 168. Então, eu poderia dividir ou continuar com os mesmos passos para descobrir se é divisível por 7. Então, pegamos o da unidade, multiplicamos por 2 e subtraímos do que sobrou. Então, 16 menos 16, 0. 0 é múltiplo de 7. Então, 1764 é múltiplo de 7. A do 7 é mais complicadinha, mas com prática dá para se resolver e descobrir se tal número é divisível por 7. Quando chega-se, por exemplo, aqui 176 menos 8, que deu igual a 168, poderia-se continuar o processo, né? Ou poderia se dividir, porque se dividir e der uma divisão exata, então todo o restante do número é divisível por 7. Porque se ele for divisível por 7, ele é um múltiplo. Porque assim, os múltiplos de 7 são divisíveis por ele. Os múltiplos de 5 são divisíveis por 5. Então, essa é a lógica. Então, são esses os critérios de divisibilidade. São úteis na divisão. Esclarecem muitas dúvidas quanto ao dividir, se determinado número é divisível por esse, como se deve fazer. Então, é isso.